Olá, prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós recebamos dos benfeitores amigos do nosso Mestre Jesus, as vibrações do alto, e que possamos todos sermos acolhidos por esses benfeitores. Vamos iniciar com uma prece. Querido Pai, querido Mestre Jesus, novamente te pedimos um amparo, a proteção e a inspiração para esse momento de reflexão, de modo que possamos avançar na compreensão, no fundo de nossa alma, das tuas leis, Pai, para que possamos aprender, avançar em nossa humildade, em nosso esforço de progresso, na busca por fazer o bem. Esteja conosco, Pai, abençoa cada um de nós que está hoje, nesse momento, participando dessa pequena reflexão em que procuramos te buscar. Muito obrigado, Pai. Obrigado, benfeitores amigos. Hoje nós gostaríamos de pensar um pouco, uma reflexão muito simples, sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. E nós queríamos refletir sobre os primeiros itens, que começa em A Justiça das Aflições, e comentar muito brevemente sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Vamos começar inicialmente fazendo a leitura desse primeiro item, que é o item 3, a justiça das aflições. Então aqui Kardec faz esse estudo. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das imperfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se.
por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo. Isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, esse é o item 3 do capítulo 5. O item chama-se Justiça das Aflições. E o capítulo chama-se Bem-aventurados os aflitos. Então, aqui nós poderíamos destacar, inicialmente, esse marco que Kardec inicia o capítulo, dizendo que apenas na vida futura a gente pode encontrar a justiça das aflições. E Allan Kardec também fala sobre a vida futura no capítulo 2, em que ele diz que essa é a base de todos os ensinos do Cristo. Então, todos os ensinos que o Cristo vai nos trazer, sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a fé, tudo, a base, o eixo norteador de todos esses ensinos será a vida futura. E, como o próprio Kardec vai colocar, que o Espiritismo vem esclarecer sobre isso. O ensino dos Espíritos vem, agora que nós temos condições de compreender as causas dessas aflições. Porque eles vêm nos explicar que nós, em realidade, somos um espírito imortal. Logo, nós saímos de um ponto de vista em que as nossas preocupações são corriqueiras, são apenas as coisas da vida material, esta vida que os nossos olhos alcançam, a vida em família, o nosso trabalho, o nosso corpo físico com as doenças, com as fadigas, com as suas necessidades, as preocupações propriamente estéticas, as nossas preocupações das justiças da própria sociedade como um todo. Nós vemos as questões da pobreza, da miséria, dos crimes. Tudo isso se torna um ponto de vista menor, porque a verdadeira vida ela não é essa, com esses problemas que são, a princípio, insolúveis. Pode ser não. Daqui a um tempo eles vão ser resolvidos, mas talvez na nossa vida não. E aí nós encontraríamos uma injustiça. Mas quando a gente para refletir de que nós somos espíritos imortais, aí nós já temos um outro patamar para conseguir encontrar a justiça dessas aflições que nós encontramos. Então, aqui Kardec já abre o nosso entendimento da justiça dessas aflições, nos colocando num patamar superior. E aí ele vai trazer toda uma reflexão, né, que a gente poderia repetir ela, colocando a questão: quanto desemprego, quantos crimes, quanta miséria que nós vemos, né? Quantas crises morais em relação às empresas, na própria política, nos países, nos conflitos. Tudo isso a gente poderia colocar como aflições, sem falar nas aflições pessoais das pessoas que estão em depressão, das pessoas que estão, por vezes, pensando em suicídio, das pessoas que estão em solidão. São aflições, são dores, muitas vezes silenciosas. E nós poderíamos ir um pouco até mais específico ainda, quando nós nos irritamos, são aflições. Quando nós nos entristecemos, são aflições. Quando nós nos entregamos ao desânimo, quando nós somos tomados pela raiva, pelo ódio,
pela revolta, são aflições. Ou são estados de sentimento, de emoções, que nós reagimos diante das aflições. Então, onde encontrar a justiça disso? E, então, num primeiro passo para compreender isso, Kardec coloca a vida futura. E isso é consolador já. Esse primeiro passo já é consolador. Porque já está dizendo, olha, tem um sofrimento agora, mas ele não vai durar para sempre. E aí a gente já faz um gancho, abre um parênteses aqui, quando a gente fala da grande dor que sofre, às vezes, a criatura humana, e ela passa a pensar em suicídio. Então a gente já pode fazer aqui um parênteses, destacando nesse ponto, de que isso que a gente aprende na nossa casa espírita, em muitos lugares, sempre há uma solução. Né? Sempre tem uma solução, não importa qual é o problema. Às vezes não se resolve na hora, não se resolve no dia, mas tem um problema. Tem uma solução. Inclusive, eu estava vendo um vídeo, digamos, aleatório, porque eu não fui buscar ele. Mas era um lutador. Esses vídeos aparecem, né, no nosso celular, eles aparecem assim do nada. E ele falou, enfim, sobre o episódio ali da competição que ele havia vencido. E aí ele fez uma pausa e falou sobre o amigo que havia se suicidado. E foi algo muito bom, porque ele aproveitou uma oportunidade ótima, em que ele tinha audiência para ele, e o que ele fez foi um verdadeiro bem. Ele fala de quantas pessoas que estão numa condição de sofrimento, pensando talvez em suicídio. E aí a frase que eu mais gostei foi quando ele disse: eu preferia 1000 vezes, 1 milhão de vezes, estar com o meu amigo aqui do meu lado, chorando, muito mal, muito triste, com muita dificuldade, mas do meu lado, chorando no meu ombro, do que como ele está agora. E aí ele faz o apelo, né? Então, fale com alguém, busque ajuda, né? E a Casa Espírita tem o atendimento fraterno, tem a palestra, que acolhe, né? A gente só de ir na Casa Espírita, isso é importante. A gente tem um recurso que é extraordinário do estudo online, né? Quando a gente não consegue vir na Casa Espírita, mas se a gente conseguir ir na Casa Espírita, é muito melhor. Porque quando a gente vai na Casa Espírita, a gente entra em contato com o psiquismo da Casa Espírita. A gente tá mais próximo dos benfeitores. E na nossa casa, a gente tem o nosso psiquismo, né? É aquilo que a gente já está acostumado. Então é muito bom ir na casa. Mas esse atleta, ele fez um apelo muito inteligente, muito, muito belo até mesmo. Eu preferia 1000 vezes que o meu amigo estivesse aqui hoje e a gente estivesse indo atrás de resolver o problema dele, que ele tivesse aberto o coração para mim, do que como ele está agora. Então vejamos essa reflexão sobre uma das aflições daquelas que para cada um às vezes é muito grave, que faz a pessoa pensar no suicídio. Que interessante, porque mesmo ali nós temos a vida futura. A vida futura do amanhã, a vida futura da semana que vem, do mês que vem, né? É a vida futura. Mas Kardec está falando da vida futura, que é a vida espiritual. É a vida do espírito. Nós podemos considerar a vida futura como após a desencarnação, mas também podemos considerar a vida futura, os próximos dias, que serão a consequência do hoje. Também podemos considerar como a eternidade que nós vamos viver. Tudo isso é vida futura. E isso é profundamente consolador. Porque você pensa assim, nossa, nessa existência estou aprendendo, por exemplo, a tocar um instrumento musical. E eu posso reencarnar mais 5, 10, 20 vezes e treinar esse instrumento. E um belo dia eu posso reencarnar novamente e ser igual Mozart.
Porque Mozart, depois de várias reencarnações em que ele ficou tão habilidoso, que nessa existência como Mozart, aqui na Terra, ele sequer precisou de um curso, e a habilidade dele era tão extraordinária que, mesmo com o esquecimento do passado da reencarnação, essa virtude superou a influência da matéria e ele, sem nenhuma aula, foi a tocar. E isso é a perspectiva desse espírito como Mozart, como alguém reencarnado. Imagine esse espírito no mundo espiritual. É extraordinário. Significa dizer que nós temos a eternidade para evoluir. Nós somos filhos de Deus, né? Nós temos muitas virtudes para desenvolver. Só isso já é profundamente consolador. Mas Kardec vai ainda além, quando ele diz que a vida no futuro pode consolar, que é o que nós estamos refletindo até agora. A vida no futuro pode até mesmo infundir paciência, mas não explica essas anomalias. Então veja como o Espiritismo ele alcança todos os ângulos, todas as dúvidas ele alcança. E aí Kardec vai chegar, então, na justiça de Deus. Quando ele vai dizer assim, se Deus é perfeitamente bom e justo, as causas das aflições têm de ser justas. Elas têm de ser justas. Então, nesse item, a gente pode destacar dois aspectos, né? O primeiro aspecto é a vida futura e o segundo aspecto é a justiça de Deus. A justiça de Deus que vai determinar que há uma causa justa para a nossa aflição. Então, a vida no futuro, a vida futura e as causas justas. Então, há uma justiça na causa da aflição que eu estou vivendo. Então, esses são os dois parâmetros. E aí a gente vai refletir. Se eu sou um espírito imortal, sempre quando eu coloco a minha felicidade nas coisas materiais, passageiras, terrenas, eu estou me candidatando à infelicidade, à aflição. Sempre que eu coloco o meu ponto de vista na vida material, pegando o ponto de vista espiritual, eu me candidato à felicidade do espírito. Porque eu vejo assim, nossa, eu perdi um emprego, que tristeza, que dificuldade. Com um olhar espiritual, eu penso assim, qual a virtude eu posso desenvolver nesse desafio? Eu tenho um familiar difícil. Qual a virtude eu posso desenvolver com essa situação que me desafia? Mas para a gente conseguir tranquilizar a alma nesses desafios, só quando eu conseguir já desenvolver uma fé e eu conseguir me enxergar como um espírito imortal. Só assim. Só assim. Porque, no ponto de vista da vida material, o que nós vemos? Como que nós tratamos a existência? Nós temos um olhar desvirtuado da justiça. Porque nós consideramos que é justo aquilo que nos beneficia. Aquilo que nos beneficia é justo. Essa é a base de um entendimento de justiça que ainda é muito primitivo. Então, quando eu vejo que ganhei na loteria, ganhei um benefício que eu nem esperava, ninguém me incomoda, são coisas que vêm em meu benefício. E eu vou achar justo porque é bom, me faz bem. Então, a gente às vezes não reflete, mas essa é a nossa ideia de justiça. Aí, se alguém comete um equívoco, se alguém comete um crime, às vezes é, por exemplo, alguém que comete um furto, um roubo, a gente pensa, tem que matar, tem que morrer. Essas pessoas só morrendo. Então, olha a análise. Agora, se somos nós,
Não, mas tem que... foi sem querer, né? Não vai mais acontecer. Então, veja como nós temos, às vezes, duas balanças e duas medidas para a justiça. Quando, na verdade, aquilo que é justo, pegando, então, agora a visão divina, a justiça divina vai ser o quê? Ela vai estar alicerçada no amor, no aprendizado da criatura. Muitas vezes a gente não percebe, mas é nisso. É nisso que se alicerça a justiça divina. Então, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 15, tem um item muito extraordinário, vamos resgatar aqui. Os espíritos estão indo numa cidade espiritual de espíritos bastante envolvidos com o mal, em um estado de perturbação bem intenso. E o objetivo desses espíritos era resgatar os espíritos que estivessem arrependidos para se reformarem, para se reabilitarem e continuarem o seu progresso. E aqueles que estivessem resolutos no mal, eles seriam transferidos junto com toda a cidade espiritual, fluídica, né? Para um planeta primitivo. Como eles não tinham mais o que aprender e nem o que oferecer a aprender a nós que estamos aqui ainda, eles seriam levados. E olha como que ele descreve Deus, né? As leis de Deus, que no caso é a justiça. Ele diz assim: o amor do Pai Celeste, que sempre busca liberar o espírito do crime e não o punir pelo desar, pelo erro praticado, facultava que caravanas espirituais misericordiosas visitassem o baú de sofrimento para acolher aqueles que se encontravam arrependidos sinceramente no lodaçal da entrada. Então, olha que interessante essa parte, que está entre vírgulas. Ele diz: o amor do Pai, que sempre busca liberar o espírito do crime e não punir. Então, quando a gente está numa situação difícil, não é uma punição, mas por vezes é um recurso espiritual, um recurso de Deus, dos benfeitores, para nos liberar do crime. Mas eu não faço nenhum crime. Eu não assassino, eu não roubo. Mas o orgulho é um crime. O egoísmo é um crime. A falta de paciência é um crime. A revolta é um crime moral, que nos causa infelicidade. Então, quando nós vamos encontrando aflições, a aflição nós poderíamos traduzir como um trabalho, como um esforço que a gente precisa se dedicar. Um esforço que exige de nós uma modificação, uma transformação, né? E aí Kardec vai falar, então, das causas da aflição que a gente está vivendo e que nos causa, então, esse transtorno. Ele diz que existem dois tipos de aflições, conforme a origem da causa. Algumas têm origem nesta vida, neste momento, e outras na existência anterior. Então, olha o que ele diz. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, vejamos. Não é Deus que causa aflição para nós, porque Deus é perfeição. A gente vê que a natureza é perfeita, o universo é
perfeito, as leis divinas são perfeitas, mas nós não somos. Então, o sofrimento será que vem de nós ou será que vem de Deus? A gente tem que se decidir nesse sentido, né? Tem de ser de nós, da nossa imperfeição. Então, ele vai citar vários casos, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, são vítimas da própria imprevidência, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então, esse é um exemplo, né? E aí nós temos as causas anteriores, já que somos nós a causa que nos trouxemos até aqui, que foi originado em vida passada. E aí a gente precisa aprender, se reeducar, porque tem muita gente que diz assim, o que será que eu fiz na minha vida passada para sofrer isso? Quem ouve deve acreditar que hoje a pessoa é perfeita. Porque se a causa só está na vida passada, significa que hoje ela não tem erro nenhum. Ela é 100%, né, perfeita. Será? Será isso? Né? As causas anteriores são aquelas coisas que hoje nada se explica. Mas, às vezes, o conflito na família não tem nada a ver. Não foi um familiar do passado que a gente reencontrou. Não. É o orgulho ferido, é o egoísmo, né? Que está ali. E a criatura está criando hoje a sua causa de aflição. Então, a gente coloca como título da nossa reflexão aflições, justiça e livre-arbítrio. Se Deus, que é perfeito, não vem castigar nós, nem causar mal para nós, nem através de um terceiro, que seria o diabo, que a gente sabe que não existe, a causa do mal está em nós. Né? Enquanto nós não conseguimos corrigir em nós aquilo que está causando mal, não vai. Então, a maturidade que nós precisamos desenvolver é perceber que, independente da circunstância em que nós tenhamos uma aflição, nós temos ali um aprendizado. Ah, mas foi o meu chefe, mas foi o meu pai, a minha mãe, foi os meus filhos. Não importa. Nós temos um aprendizado para nos reeducar. Reeducar a nossa vontade, reeducar os nossos sentimentos, reeducar o nosso bom senso, nosso autocontrole, o nosso próprio equilíbrio emocional. A gente precisa mergulhar dentro de nós e analisar as nossas intenções, os nossos reflexos mentais, os sentimentos que vêm, né? Então, independente da aflição, porque às vezes a aflição não é algo que nós causamos, é algo que a gente não fez. A gente não fez aprender a perdoar, a gente não fez aprender a ter paciência, a gente não fez aprender a ter resignação. Não é que a gente fez algo errado, é algo correto que a gente não fez. Então a gente precisa encarar a vida como sendo algo que nós causamos. As circunstâncias vêm ao nosso encontro por aquilo que nós somos, que nós atraímos. Então a aflição, justiça e livre-arbítrio. Ou seja, a partir daquilo que eu faço, eu tenho uma aflição que pode ter justiça ou não. Então, é justo que eu tenha um conflito em casa porque eu quero educar a minha afeição, eu quero educar a minha paciência. E esse é o ponto de vista espiritual, né? Então, nós somos espíritos imortais. Como que a gente vai poder viver essa imortalidade se em casa a gente não consegue corrigir ou repreender sem ter raiva? Como a gente quer viver a imortalidade se no trabalho a gente não consegue tratar com gentileza as pessoas que a gente fica algumas horas ou alguns minutos? Se a gente não consegue perdoar um momento de irritação, como a gente quer viver a imortalidade com a humanidade do universo se a gente não consegue ser útil nem para juntar uma caneta, nem para abrir uma porta? Então a gente vai
encontrar aflições que decorrem de nós não termos aprendido ainda a amar, a servir, a colaborar. Então, o que nós queremos fazer com a nossa imortalidade? Será que nós já desenvolvemos essa mentalidade de que nós somos espíritos imortais? De que nós temos uma vida futura? Ou será que nós somos mais apegados às redes sociais, ao celular, ao computador, ao carro, ao quarto, às coisas, do que ao ser que nós somos? Então, é o convite para nós despertarmos, porque cedo ou tarde a morte vai vir à nossa porta e nós vamos abandonar tudo isso. Então é bom que dentro de nós já tenhamos abandonado. Não dentro. Ou seja, liberar-se desse apego, ao menos no nível de nós já meditarmos sobre isso. E orarmos para Deus, pedindo força, energia, para que a gente desenvolva a nossa humildade, o nosso desejo de servir, de auxiliar, de viver o bem. Independente de todas as nossas deficiências, que nós temos bastante. Isso não é um problema. Mas a solução é nós buscarmos superar. Então, as aflições são nossas amigas, são nossas benfeitoras, são, como diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o amor do Pai Celeste, que sempre busca liberar o espírito do crime, mas não punir. Não há punição das leis, mas há a liberação do crime, que às vezes não, sempre exige de nós o nosso esforço. Então, que nós jamais pensemos na aflição como nossa inimiga, mas como a nossa professora, nos dando um dever de casa. Vamos orar. Obrigado, Pai, Mestre Jesus. Obrigado, benfeitores amigos, que nos acompanham e nos inspiram para o bem. Nos inspiram para despertarmos para a imortalidade de que somos portadores. Nossa gratidão às grandes equipes das Falanges do Cristo, que trabalham incessantemente, não dormem, não descansam, velam por nós, para que a gente consiga acertar, crescer, avançar, crescer. Muito obrigado. Que todos nós, Pai, tenhamos acesa a chama, a luz na nossa intimidade, de maneira que nós nos identifiquemos em sentimento, em pensamento, com o desejo real de acertar, de crescer e de aprender. Abençoa, Pai, os nossos lares, nesse momento de transição, que vai se prolongar ainda por algum tempo, que vai trazer lutas, dificuldades, oportunidades para nos superarmos. Abençoa nossas casas espíritas, aqueles que sofrem, aqueles que sorriem, aqueles que trabalham, aqueles que se veem sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nos auxilia, Mestre, a lembrarmos de Ti, do Teu coração amigo, misericordioso, que nos ama tanto, que nos aguarda em Teu seio, que nos aguarda chegarmos até Ti com os nossos próprios passos. Abençoa, sim, Mestre, as nossas existências, para que elas tenham um valor, um brilho de iluminação das nossas almas, para que quando desencarnarmos, possamos retornar com conquistas alcançadas, com a autossuperação, com vitórias. Muito obrigado, Pai. Obrigado, benfeitores amigos. A nossa gratidão pela companhia, e a gente deseja um bom final de domingo, uma boa semana que se inicia, e a nossa alegria de podermos estar aqui junto da Casa Espírita Joana de Ângeles, nossos irmãos de Sarandi. Deixamos o nosso abraço. Fiquemos bem, fiquemos em paz.